O que está acontecendo agora entre Israel e Irã não é apenas política, não é só mais uma guerra. É o cumprimento de uma profecia milenar que pode estar se desenrolando exatamente diante dos nossos olhos. Você já ouviu falar de Gog e Magog? Milhares de anos atrás, o profeta Ezequiel viu uma coalizão de nações marchando contra Israel. Entre elas, Pérsia, que hoje é conhecido como Irã, Magog, conhecido como Rússia, Gomer e Togarmano, território da Turquia, nações que hoje são aliadas reais, unidas por um mesmo objetivo: cercar Israel e tentar apagar o povo de Deus do mapa. Mas o que exatamente Deus revelou sobre essa guerra? Qual é o papel de cada nação? E o mais importante, será que tudo isso aponta para o fim dos tempos e a volta de Jesus? Fica comigo até o final, porque você vai entender quem é o verdadeiro vilão, quem está se posicionando como aliado e por que essa batalha não será decidida por tanques ou mísseis, mas pela intervenção divina. E antes da gente mergulhar nessa revelação, já deixa o teu like aqui. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais gente. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de Bíblia, profecia e os bastidores espirituais por trás do que está acontecendo no mundo de um jeito que você entende, sente, vive. Você tem acompanhado o que está acontecendo entre Israel e Irã? Na última semana, o mundo ficou em choque quando no dia 13 de junho de 2025, Israel lançou uma ofensiva militar massiva contra o Irã. Foi o começo de algo muito maior do que uma simples guerra entre dois países. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso já estava profetizado há milhares de anos? Sim, está na Bíblia. Ezequiel viu tudo isso. Ele escreveu nomes, alianças e até descreveu o tipo de coalizão que estamos vendo hoje se formando contra Israel. Coincidência? Acho que não. Vamos entender o que está acontecendo. Na madrugada de 13 de junho, Israel iniciou uma operação chamada Leão em Ascensão. Um ataque coordenado que mirou instalações nucleares iranianas, centros de comando militar e alvos estratégicos em Teherã, Isfahan e outras regiões sensíveis. O objetivo de Israel? Impedir o avanço do programa nuclear do Irã, que, segundo a inteligência israelense, estava a semanas de alcançar capacidade armamentista. Em resposta, o Irã lançou centenas de mísseis e drones contra o território israelense. Alertas de sirene tocaram em Jerusalém. Famílias se esconderam em abrigos subterrâneos. E o que parecia apenas um ataque cirúrgico virou uma guerra aberta. Até agora, mais de 200 mortos no Irã, muitos deles civis, e mais de 20 mortos em Israel, além de centenas de feridos. As imagens que circulam são devastadoras. E como as grandes potências reagiram? A Rússia, que tem uma aliança estratégica com o Irã, condenou as ações de Israel e defendeu o direito do Irã à legítima defesa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, inclusive já conversou com líderes iranianos e turcos em busca de uma resposta diplomática. Mas a verdade é que Moscou está observando tudo de perto e se posicionando. A Turquia, liderada por Erdogan, também se pronunciou a favor do Irã. O parlamento turco declarou que os ataques de Israel são atos de agressão e pediu uma resposta unificada do mundo islâmico. Enquanto isso, os Estados Unidos tentam equilibrar apoio a Israel com pressão internacional para conter a escalada. A China pediu paz, mas não condenou o Irã. A União Europeia está dividida, ou seja, o mundo está se movendo. As peças no tabuleiro estão se alinhando. E se você já leu Ezequiel 38, sabe onde isso pode estar indo. Muita gente acha que tudo isso é apenas geopolítica. Mas a Bíblia nos mostra um cenário muito parecido com o que estamos vivendo agora. E é aqui que entra a profecia de Ezequiel 38. Um texto que fala sobre um grande ataque contra Israel. Não de um único país, mas de uma coalizão de nações, lideradas por um personagem chamado Gog, vindo da terra de Magog. Esse texto, escrito há mais de 2.500 anos, começa assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog
da terra de Magog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38, 1 e 2, Deus está falando com o profeta, e diz, profetiza contra Gog, porque ele vai se levantar, e vai reunir outras nações para atacar Israel. Sabe quem está nessa lista profética? Pérsia, que hoje é o Irã, Cuxi, que é a região do atual Sudão ou Etiópia, Put, que corresponde à atual Líbia, Gomer e Togarma, áreas localizadas na região da Turquia e países do Cáucaso, e Magog é o que muitos estudiosos identificam com a Rússia e nações ao norte de Israel. E o que Ezequiel diz? Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Ezequiel 38, versículo 16. Mas agora me diz, é só uma guerra entre dois países? Ou é o início de algo profetizado? Israel, Irã, Rússia, Turquia, estão todos citados direta ou indiretamente na profecia. E estão todos envolvidos, neste exato momento, em um conflito que pode crescer. Agora que você já entendeu o que está acontecendo hoje entre Israel, Irã e seus aliados, a gente precisa abrir a Bíblia, porque o que Ezequiel escreveu há mais de 2 milênios está ecoando nos noticiários de hoje. A profecia está em Ezequiel, capítulo 38. Deus chama o profeta e diz, filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 e 2. Mas quem é Gog? O que é Magog? E quem são essas nações misteriosas? Vamos decodificar isso agora. Primeiro, Gog, da terra de Magog. Estudiosos apontam que Magog representa a região da antiga Rússia e Europa Oriental. Gog, por sua vez, não é um nome pessoal, é um título, um líder militar, um comandante de guerra, alguém que se levanta para liderar uma coalizão contra Israel. Depois, temos a Pérsia, que é o nome bíblico do atual Irã. A Pérsia só mudou de nome, oficialmente para Irã no ano de 1935. A profecia segue mencionando Cush, que representa hoje áreas da Etiópia ao Sudão, Put, que é a Líbia moderna, e Gomer e Togarma, que correspondem às regiões da Turquia e do Cáucaso, incluindo partes da Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Ou seja, o que Ezequiel descreve é uma coalizão de nações do norte, nordeste e sul, se unindo contra Israel. Preparai-te, sim, dispõe-te, tu e toda a tua multidão que se ajunta a ti, e servilis de guarda. Ezequiel, capítulo 38, versículo 7 e 1, mais impressionante. Essas nações hoje são aliadas estratégicas. Irã, Rússia e Turquia já formam parcerias militares, acordos econômicos e, em muitos aspectos, estão do mesmo lado geopolítico. Não é curioso que exatamente os nomes citados por Ezequiel estejam hoje no mesmo campo? Coincidência ou um alinhamento profético? Agora, presta atenção no que Deus revela a seguir. Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Sucederá nos últimos dias que eu te trarei contra a minha terra para que as nações me conheçam. Ezequiel, capítulo 38, versículo 16. O plano da coalizão é claro: cercar Israel, cobrir a terra como uma nuvem, ou seja, vir em número esmagador, menos com força militar, com intenção de destruição. E isso vai acontecer, segundo o texto, nos últimos dias. Mas olha o detalhe que muda tudo. Não é Gog quem decide atacar. É Deus quem permite que Gog se mova. Ele diz, eu te trarei contra a minha terra. Por quê? Porque Deus vai mostrar que Ele é o Senhor. E que nenhuma nação, por mais poderosa que pareça, pode vencer o povo que Ele guarda. E aí vem a parte mais forte dessa profecia. Ezequiel descreve o momento em que, no meio do ataque, Deus intervém com poder sobrenatural. Naquele dia, haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os homens sobre a face da terra tremerão diante de mim. Ezequiel, capítulo 38, versículo 19 e 20 e mais.
Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, e a espada de um se voltará contra o outro. Ezequiel capítulo 38, versículo 20. Ou seja, os próprios exércitos inimigos entrarão em confusão e se destruirão entre si. Deus usará o caos, terremotos, pragas e até chuvas de fogo e enxofre. Como diz o texto, para defender Israel, é um julgamento divino. É Deus dizendo: quem toca em Israel, toca na menina dos meus olhos. Percebe o que está em jogo aqui? A Bíblia não está descrevendo apenas uma guerra comum. Ela está falando de uma batalha espiritual, profética e, sim, apocalíptica. Israel será cercado. Os inimigos vão se juntar. O mundo vai parecer que vai ruir. Mas então, Deus vai intervir. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai saber quem é o Senhor. Se você está prestando atenção no noticiário, talvez já tenha sentido isso. Tem alguma coisa diferente no ar. Não é só mais uma guerra no Oriente Médio. O tom subiu. Os discursos se tornaram mais violentos. As alianças mais evidentes e mais profética. Depois do ataque de Israel ao Irã, no dia 13 de junho de 2025, o mundo entrou num estado de alerta silencioso. O Irã, que na Bíblia é chamado de Pérsia, reagiu com fúria, lançou mísseis, drones, ameaças. A imprensa do regime chamou Israel de câncer a ser eliminado. E isso não foi um exagero, foi uma citação real. Mas o mais interessante ou preocupante é observar quem está do lado de quem. A Rússia, historicamente neutra em conflitos entre Israel e o mundo árabe, agora se posiciona como defensora dos interesses do Irã. Putin fez declarações dizendo que Israel cruzou uma linha vermelha ao atacar instalações nucleares iranianas e que o Irã tem o direito de responder com força proporcional. Lembra de Magog? Pois é. A Turquia, liderada por Erdogan, também já tomou seu lado. Condenou as ações israelenses, convocou a Liga Árabe e pediu que o mundo islâmico reaja de forma coordenada. A Turquia é exatamente uma das nações citadas por Ezequiel. Nas figuras de Gomer e Togarma, o Sudão, que representa Cush, recentemente estreitou laços com o Irã, inclusive recebendo armas e treinamentos militares. A Líbia, representada por Putin, vive uma instabilidade crônica, mas grupos ligados ao Hezbollah e ao Hamas têm livre trânsito por lá. Todos esses nomes estão no mesmo texto, na mesma profecia. Ou seja, o alinhamento já está acontecendo. Não é teoria, não é especulação, é fato. Agora, será que isso já é o cumprimento direto da profecia de Ezequiel 38? Ainda não, pelo menos não por completo. Mas presta atenção numa coisa. Os peões já estão no tabuleiro. As alianças estão sendo costuradas. Os discursos estão ficando mais radicais. E o cenário político, religioso e militar está tomando exatamente a forma que a Bíblia descreveu. E a própria palavra já nos alertava que isso aconteceria. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 6, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. Foi exatamente o que vimos nos últimos dias. A mídia falando em Terceira Guerra Mundial, o mundo em alerta, famílias se preparando para o pior. Mas Jesus diz, ainda não é o fim. Por quê? Porque isso é só o começo das dores. É como se Deus estivesse dizendo, acordem. Os sinais estão aí. Os tempos estão mudando. E sabe, o que mais chama atenção é que essa coalizão anti-Israel não está se formando apenas por interesses geopolíticos. Existe algo espiritual por trás disso. O povo de Israel, nação escolhida por Deus, continua sendo alvo de ódio, perseguição e isolamento. É por isso que a profecia é tão relevante, porque ela mostra que, mesmo diante de toda essa união de nações contra Israel, Deus continua no controle. Ele permite que o cerco aconteça, mas ele também garante que será ele quem vai intervir. E quando essa intervenção acontecer, o mundo vai ver que não é sobre exércitos, nem sobre política, nem sobre alianças militares. É sobre o cumprimento do plano de Deus. É sobre a revelação do seu poder diante das nações. Então,
Se tudo isso está começando a se mover, se as peças estão se posicionando, será que já estamos vendo o início do que Ezequiel viu? Agora que você entendeu o cenário geopolítico, as nações envolvidas e o que diz a profecia, resta a pergunta mais importante de todas. O que isso significa para nós hoje? Deus não revelou Ezequiel capítulo 38 e 39 para causar medo. Ele revelou para que seu povo não fosse pego de surpresa. Essa não é uma mensagem de terror. É uma mensagem de alerta e misericórdia. Porque quando Deus revela o futuro, é porque Ele quer preparar corações. Presta atenção. Por mais assustador que o cenário pareça, por mais que Israel esteja cercado, pressionado, ameaçado, Deus nunca perdeu o controle da história. Ele é o autor do tempo. É Ele quem estabelece reis, e é Ele quem os remove. Mesmo quando Gog se levanta, mesmo quando a coalizão se organiza, mesmo quando tudo parece perdido, é o próprio Deus quem diz: nos últimos dias, eu trarei você contra a minha terra. Ezequiel, capítulo 38, versículo 16. Não é o inimigo que tem a iniciativa, é o Senhor que permite, porque Ele mesmo quer revelar sua glória no meio da guerra. Não é o caos que comanda, é o céu que governa mesmo em meio ao campo de batalha. Para deixar isso mais visual na sua cabeça, imagina a cena. Israel está no centro do mapa, pequeno, pressionado, cercado. De repente, ao norte, surgem os exércitos de Gog menos com suas alianças sinistras. Irã, sendo a antiga Pérsia, Rússia sendo Magog, Turquia sendo Gomer, Sudão Ekushi, todos marchando como uma grande nuvem negra, cobrindo o céu poderosos, armados, arrogantes. Eles não vêm sozinhos, eles vêm juntos, unidos pelo ódio a Israel. É o típico cenário de um filme épico. O vilão comanda o avanço, com seus aliados leais e perigosos. Israel, aos olhos naturais, parece indefeso. Mas é aí que o protagonista verdadeiro entra em cena. Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele não aparece como um general terreno, nem como uma figura política. Ele aparece como aquele que abala céus e terra. Naquele dia, haverá um grande terremoto. Os inimigos cairão pela espada uns dos outros. Ezequiel capítulo 38, versículo 19 ao 20. E o Meli envia confusão no meio dos exércitos. Eles começam a se destruir entre si. Deus mostra que quem toca em Israel, toca na menina dos seus olhos. Não é o número de soldados que vence a guerra, é a intervenção divina. E o que tudo isso anuncia? Que o tempo está se cumprindo, que os sinais estão no céu, na terra, na política, nas nações, que a profecia está avançando bloco por bloco, como peças de dominó. E que aquele que promete está vindo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Os está voltando, não mais como servo, não mais como cordeiro, mas como rei, como juiz, como senhor de toda a terra. E é por isso que essa mensagem não é apenas para a geopolítica. Ela é para mim e para você. Porque se os sinais estão se cumprindo, se a guerra espiritual está em curso, não é tempo de viver distraído, não é tempo de brincar com a fé, não é tempo de deixar para depois. É tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de estar com o coração firmado na palavra. Quem está com Deus não precisa ter medo, mas quem está longe precisa voltar correndo para a presença dele. E você? Está pronto para viver esse tempo profético? Você já entregou sua vida a Jesus? Porque no fim, não importa quanta força o inimigo tenha, o que importa é de que lado você está. Se você está com Deus, você está do lado da vitória. Mas se você ainda está distante, hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu quero estar pronto. Me perdoa, me prepara, me fortalece. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários. Eu estou atento, eu estou firmado, eu estou com o Senhor. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa enxergar quem realmente está no controle. Não esquece também de curtir o vídeo
Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. E se inscreve no canal para não perder mais conteúdos que despertam o teu espírito e te conectam com a palavra. Se você quer ver mais histórias bíblicas conectadas com a guerra atual, comenta aqui embaixo. Eu tenho fé que Deus é a única salvação. A tua participação aqui é o que mostra que esse conteúdo precisa continuar. E lembra, o mundo pode estar em guerra, mas quem confia no Senhor está em paz. Fica firme, porque o céu continua no comando.